Sou refém do meu padeiro. Querido, isso é mais uma pergunta que eu vou responder aqui de um querido que fez essa pergunta para mim. Isso, querido, que eu falo que quando a gente vai montar uma padaria, se está no início, eu estou começando, são aí duas coisas que a gente tem que saber fazer: produzir e precificar. Né? Essas duas coisas tem que saber. E a terceira para deslanchar é saber vender. Ter uma estratégia de venda para os nossos produtos. Mas a produção, querido, a gente tem que ter noção dela. Mas antes de eu continuar, eu vou te pedir um favor. Se inscreve aí no meu canal para ver se o conteúdo que eu estou fazendo está ajudando vocês. Deixa um like aí de joinha ou negativo. Deixa aí o teu comentário para mim, para ver se eu continuo gravando aí esses conteúdos para estar ajudando o dono de padaria, tá, querido? Me ajuda aí então, se inscreve. Vamos lá então. Tem um padeiro e tu é refém dele, tu não sabe fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer, querido, contratar um auxiliar para colocar junto desse padeiro. Aí tu pode dizer, Ares, mas eu não tenho dinheiro para contratar um auxiliar. Um dos erros, tá, de muita gente é primeiro crescer para depois contratar. Não, muitas vezes a gente tem que contratar primeiro para depois crescer. A gente tem que fazer essa aposta. E como é que se faz isso? Pega lá um auxiliar, chama o cara, contrata ele para ser o auxiliar desse padeiro. O que vai acontecer? Tu vai aumentar o mix de produto e tu desenvolve um produto para vender que vai pagar o salário daquele cara. Um exemplo. Tu hoje está muito na moda produto sem glúten e sem lactose. Aí tu faz lá uma coxinha de aipim sem leite. Aí tu faz a coxinha de aipim, faz o recheio e tal e lança lá. Coxinha sem glúten e sem lactose. E tu faz o cara fazer, ó, tu vai fazer isso aqui todo dia. E tu coloca lá um cartaz lá fora da padaria e um lá dentro. Faz o custo dele direitinho, multiplica por 3,33, vai te dar o preço de venda. E tu coloca lá. E sempre que tu for colocar um produto, tá, de promoção ou destacar um produto, nunca coloca só o preço. Ah, produto sem glúten, sem lactose. Não, coloca assim, ó, coxinha sem glúten e sem lactose. Se tu vai vender por R$10, tu põe lá, ó, de R$14,90 por R$9,97. Coloca o D por. Isso chama a atenção do cliente, porque ele olha, poxa, esse preço era esse e esse, realmente está barato. Então faz isso, faz uma degustação desse produto. Tu vai alavancar a venda dele, aí vamos por aí que tu venda uma coxinha sem glúten, sem lactose de aipim, aí deve estar uns R$3. Tu vai vender por 10, tu vai ganhar R$7 cada coxinha dessa. Se tu vender 10 coxinhas só por dia, tu vai vender ter um lucro de R$70 por mês, por dia, perdão. Durante 30 dias, 2.100, tu pagou auxiliar, só com a coxinha. Aí o que tu faz? Monta a ficha técnica do pão francês e deixa esse cara especialista no pão francês. Daí tu pega toda férias. Tá? Nesse caso aí, tu deixa o cara especialista porque o nosso carro-chefe é o pão francês. Padaria padaria comum, uma padaria tradicional, o carro-chefe é o pão francês, a não ser que seja uma padaria grande aí, né, que o cara tem lá dentro pizzaria, restaurante, tem sopa à noite, daí já um lugar de encontro do que uma padaria. Agora, uma padaria tradicional, o carro-chefe dele é o quê? Pãozinho francês, que é o carro-chefe da padaria e é o queridinho dos brasileiros. Então, seja um especialista no pão francês. Forme essa pessoa. Monte uma ficha técnica, ponha lá e deixa ele especialista no pão francês. Então, tu tem o auxiliar lá dentro, aprendendo, e tu já não vai ficar na mão do cara. Segunda coisa, cubra toda a folga dele, desse padeiro, vai lá e tira a folga dele junto com o auxiliar. Bata os pães, fica especialista no pão francês. Tire todas as férias do cara. Assim tu vai formando aquele auxiliar, ele vai trabalhando contigo, tu vai aprendendo e tu não fica na mão dele. Por que que eu falo pão francês, querido? Porque o restante, se tu pegar, e eu tenho um monte de receitas, se tu pegar a receita da massa doce, tu vai lá e faz a massa doce e tira uma imensidão de produto com uma massa doce só. E é muito difícil de errar se tu seguir a receita direitinho, pronto. Agora o pão francês não, ele precisa do quê? Gelo, porque ele tem que terminar numa temperatura entre 20 e 25 graus. Ele tem que ter a quantidade de fermento certo pro tempo que tu quer assar. Ele tem que ter o tempo de batimento certinho da ponto de véu, porque senão ou tu vai ficar com a casca grossa ou tu vai ficar com
com a massa fraca. Então tem um monte de detalhe para te fazer o pão francês. Para mim é o pior produto para bater dentro da padaria. O resto é tudo receita. Então se torne especialista no pão francês. Tem gente que diz assim, Ares, mas eu compro pão francês congelado por causa de funcionário, falta de funcionário. Querida, eu não vou fazer essa conta aqui agora, mas se tu vender 1000 pãozinhos por dia, 1000 pãozinhos francês por dia, tu tá jogando no lixo R$300 por dia fora. 30 dias dá R$9.000. E sabe quanto tempo tu leva para fazer 1000 pãozinhos francês? Vamos pegar aí 2 horas, para demorar muito. Qual é o produto dentro da padaria que se tu trabalhar 2 horas vai te dar R$9.000 de lucro por mês? Não tem nenhum. Eu estou falando de lucro a mais, tá, querido? Que se tu comprar congelado, tá? Porque dá mais, dá R$15.000 mais ou menos de lucro se tu fazer ele vender 1000 pãozinhos por dia. Então assim, ó, se tem algum produto que tu faça que não dá essa quantidade de lucro, esse lucro que eu estou falando do pão francês, cancela o cara. Melhor parar de fazer esse e fazer o pão francês do que comprar pão francês congelado. Além de que, se tu comprar pão francês congelado, só vai ser mais um, tá? Só vai ser mais um, uma padaria. Se tu tiver a tua, não. Tu tem qualidade, tu tem o teu nome na padaria. Queridos, então aí eu dei 3 dicas para vocês. Se tu fizer isso daí, querido, tá? Se tu fizer isso daí, contrata auxiliar, contrata para vender, tira as folgas do padeiro e seja um especialista no pão francês, tu nunca vai ficar na mão dele, tá bom, querido? Fica aí a dica. Abraço, Deus abençoe.